Fala pessoal, beleza? Bom pessoal, eu vou gravar esse vídeo aqui para vocês. Eu acredito que seja um vídeo que muitas pessoas tenham dúvida e queiram assistir, porque eu vou falar de forma bem resumida, mais prática, né? O que eu avalio na hora de abrir um trade, né? Na hora de decidir entrar ou não em uma operação. Tá? E não só eu, né? Mas como todos os meus alunos, quem aprende comigo também. Então, para quem não sabe, eu tenho uma sala ao vivo, né? E o que eu faço nessa sala ao vivo, pessoal? Eu faço contextualizações, né? Eu fico vendo as possibilidades de movimento que o mercado pode fazer, enfim, a gente fica avaliando aonde o preço pode segurar. E dentro disso a gente tenta fazer algumas expectativas, né, de movimento, seja de alta ou baixa. Então, vamos lá, pessoal. O que eu observo antes de abrir um trade, tá? Já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ajuda muito, tá? E no final deixar o seu comentário, se você gostou, né? Se não gostou, enfim. Primeira coisa, eu busco entender o dia, tá? Eu quero entender a abertura. Por quê? Se eu não entendo, se eu não sei se o mercado está fazendo um movimento de baixa, está fazendo um movimento de alta, está consolidado, eu fico de fora. Por exemplo, eu vou dar como exemplo o dia de hoje. O primeiro candle do dia, pessoal, ele é um candle bem direcional, tá? Só que o candle 2 e 3, ele não dá sequência nesse movimento, né? E aqui eu estava na sala ao vivo. Isso aqui é um padrão de quê? De possível consolidação. Porém, eu não estava ainda crendo, né, numa consolidação por conta da força do primeiro candle. Então, nesse momento, se eu ainda não estou entendendo muito bem o que o mercado está fazendo, eu não faço nada, eu fico de fora. Porque se eu tivesse num cenário onde eu entendesse e eu visse que o mercado estava num cenário de consolidação, primeiro candle mostrando muita sombra, depois o mercado testando o mínimo, rejeitando, eu já cogitaria pensar numa consolidação e num trade de compra, né? Inclusive, eu falei tudo isso na sala ao vivo. Então, primeira coisa, entender o dia. E para isso, se você às vezes ainda não tem uma leitura, né, apurada, digamos assim, o que eu te indico? Espera uma meia hora. Por quê? Depois ali de meia hora, você vai ver que já começa a ter mais candles e já te dá mais probabilidade de você entender melhor o movimento. Seja ele se um movimento de baixo, um movimento de alto ou até mesmo consolidado. É possível fazer isso nos primeiros candles? Sim, só que requer um nível de conhecimento maior. Então espera um pouco, espera ali uns 20 minutos, 30 minutos. Se você vê que os primeiros candles são candles baixistas, né, dando sequência, se são candles altistas, você já vai saber, bom, baixista, vou seguir a venda, altista, vou seguir a compra. Ou então você vai ver que o mercado está testando máxima e mínima e rejeitando, você já vai ver que é um movimento consolidado. Tá? Então, a primeira coisa, eu busco entender o dia. Certo? Depois que eu entendi o dia, eu começo a fazer confluência com suportes e resistências de outros tempos. Por quê? Eu já falei aqui no canal para vocês, inclusive tem vídeo aqui já falando sobre suporte e resistência, é só vocês pesquisarem aí no canal. Eu gosto de fazer confluência com suportes e resistência de outros tempos. Eu avalio o gráfico diário, eu avalio o gráfico de 4 horas, 60, enfim, tem outros tempos que eu gosto de avaliar. E eu gosto sempre de fazer confluência com o dia. Por quê? O erro de muitas pessoas ao operar suporte e resistência de maneira, digamos assim, seca, é achar que porque eu tenho um suporte aqui do gráfico, sei lá, diário ou de um gráfico relevante, o preço vai bater ali, eu vou comprar. Porque eu tenho uma resistência, o preço vai bater ali, eu vou vender. Não, aí você está operando linhas, né? Você tem que buscar fazer confluência. Então você tem um suporte, você tem uma resistência. Se esses pontos estiverem favoráveis ao movimento, por exemplo, o movimento é altista. Então eu vou evitar pegar a venda ali no primeiro momento que o preço buscar essas regiões, porque eu não sei se ele vai romper. Agora, se o preço romper e voltar a fazer um pullback, eu já sei que eu estou a favor. Então já é um ponto muito melhor para eu pensar em trade, ao invés de eu ficar tentando adivinhar o topo e o fundo. Então eu busco sempre fazer confluência. Muitas vezes, principalmente na sala ao vivo, eu me baseio na sala ao vivo, por quê? Porque é o momento que eu estou fazendo o acompanhamento, né, do pregão e também é o momento que na minha conta eu estou operando. Né? Então muitas vezes, vou dar um exemplo para vocês. Eu vejo o mercado iniciando num padrão de consolidação. Ele marca máxima e mínima no primeiro candle, o segundo testa, rejeita, como aconteceu aqui no início do dia. Só que por que eu ainda não tinha entendido? Porque o primeiro candle ele era muito vendedor. Normalmente, são candles com muita sombra, para cima e para baixo. E o que acontece? O mercado rejeita a mínima e aí ele volta para a máxima.
E aí eu tenho às vezes algumas confluências, por exemplo, às vezes eu tenho um 50% do dia anterior passando por aqui, eu tenho um ponto do 4 horas, eu tenho um ponto do diário, e aí sim eu já uso como confluência, pô, é a máxima do dia. Além de ser a máxima do dia, é um ponto do diário. Ó, essa região ela já começa a ficar muito mais interessante, muito mais forte. Porque além dele ter rejeitado mínima, buscou máxima e começou a segurar aqui, eu também tenho, por exemplo, a região do diário. Então eu gosto sempre de fazer confluência com suporte e resistência de outros tempos. Algumas pessoas me perguntam, Arthur, precisa marcar tempos gráficos maiores? Eu prefiro marcar nos 5 minutos. Bom, pessoal, na minha opinião, quando vocês marcam apenas os 5 minutos, vocês muitas vezes ficam com um ponto cego no gráfico de vocês. Por quê? Às vezes nós vamos aqui jogar para o gráfico diário, por exemplo, e eu quero marcar um suporte aqui, ó, vou marcar esse fundo. Vamos jogar lá para o 5. Ó, perceba que se eu estou olhando aqui para trás, ó, esquece o dia de hoje, tá? Vamos supor que eu estivesse marcando para operar hoje. Perceba que ficou num ponto aleatório, vocês estão vendo? É um ponto, pô, nada a ver se a gente for avaliar assim nos 5 minutos. Só que sim, é um ponto relevante. Inclusive, ó, o mercado até fez um pullback nesse ponto aqui, ó, e fez mais um movimento de queda. Então eu considero que a pessoa fica com ponto cego, tá? Na minha opinião, sim, precisa marcar os tempos gráficos maiores. Por quê? Muitas vezes os 5 minutos ele é o ruído dos movimentos. Então se eu pego um ponto aqui, ó, por exemplo, é um suporte? Sim, é um suporte, tanto é que o mercado testou aqui na frente. Só que nos tempos gráficos maiores, os suportes e as resistências, muitas vezes eles podem ficar aqui no meio, ó. E aí você, pô, isso aqui não é um ponto interessante não, olha onde ficou essa marcação aqui. Nada a ver, se eu estou olhando para os 5 minutos, eu diria que esse ponto aqui ele é aleatório, mas não é. Mas ele tem sentido, digamos assim, de marcar ele, porque é um ponto gráfico maior. Então, eu particularmente acho muito importante fazer confluência com suporte e resistência dos outros tempos gráficos. Agora vamos lá. Então, eu entendi o dia, certo? É um dia consolidado. Vamos usar como exemplo, vamos pegar dias que fica mais fácil de vocês entenderem. Vou pegar esse dia aqui, que inclusive eu gravei vídeo para o YouTube, tá? Então, observa, olha como é mais simples identificar um dia consolidado quando o preço mostra mais rejeição. Nós temos mínima e nós temos máxima. Observe como o mercado ele testa aqui a região de mínima no 2, já joga para máxima. Candle 3 já testa a máxima e começa a rejeitar. Então aqui vamos supor que eu já entendi o dia, eu já sei que é consolidado. Pessoal, vão desculpando o barulho aí, tá? Porque hoje eu não estou no escritório, então provavelmente vai fazer alguns barulhos aí de passarinho, né? Mas vamos lá. Então, pessoal, o que acontece? Candle 3 já mostra rejeição, Candle 4 eu já entendi o contexto, que é um contexto consolidado. E aí, às vezes, eu tenho outro ponto aqui passando, por exemplo, um ponto do gráfico diário, só um exemplo, tá? Então eu já sei que é mais um ponto a ser considerado. Depois disso, eu já tenho, então, tendência, ou seja, consolidado, né? Movimento direcional, não é um movimento consolidado. Eu já tenho confluência com pontos de suportes maiores ou de resistência, isso é o que eu faço no meu dia a dia, tá? E depois, aí eu quero observar a briga nessas regiões, tá? Desde que estejam favoráveis. Por quê? Porque eu não saio abrindo trade simplesmente porque o preço vai bater e fazer um teste aqui na máxima. Ah, bateu na máxima, eu vou meter uma venda. Ah, bateu na mínima, eu vou meter uma compra. Não, eu não opero dessa forma, tá? Eu sempre aguardo o quê? Briga, rejeição. Como que eu vejo isso? Eu já gravei vídeo falando para vocês. Pavio, pessoal, quanto mais sombra vocês verem, mais briga tem. Quanto mais sombra superior um candle mostrar, mais rejeição vendedora nós temos. Quanto mais pavio inferior o candle deixar, mais pressão compradora nós temos. E agora eu já quero pedir para vocês, parem de ficar querendo ser teóricos. Ah, é padrão tal. Ah, é não sei o que. É um arame. É um engolfo. É isso, é aquilo. Pessoal, esqueçam nomes. Esqueçam. Entenda o que tem por detrás daquele candle. Né? Então, é um candle com muita sombra superior. Pô, tem vendedor interessado aqui. Pô, eu já sei que está numa região de máxima, eu já sei que tem confluência, eu sei que tem briga. Aí o que eu costumo aguardar, que aí é o ideal, né? Eu só abro o trade, aí eu aguardo os gatilhos, que são candles que me mostrem bastante sombra, bastante rejeição. O mercado testou, começou a rejeitar,
aí eu continuo observando a região, tá? Porque muita gente também peca, a pessoa ela fala assim, não, eu sei, tem que usar gatilho. Aí o preço vai lá, deixa um gatilho aleatório, a pessoa entra. Pessoal, vocês têm que unir as coisas. Então, primeiro você entendeu que o dia estava consolidado, depois você entendeu que tinha um ponto ali, nem sempre vai ter, mas eu estou dando um exemplo para vocês, tá? Se tiver, mas se não tiver também, é perfeitamente válido desde que o preço esteja rejeitando máximo ou mínimo, por exemplo, uma consolidação. Você começa a observar a formação de briga, de gatilhos, de rejeição, sombras, muita briga. E por fim, eu observo o risco-retorno. Tá? O que eu quero saber? Eu quero saber se eu vender, por exemplo, aqui, com o meu stop aqui, quanto que eu estou arriscando? Eu estou arriscando 300 pontos. Será que eu tenho espaço para o preço cair 300 pontos sem que tenha obstáculo ali, a primeiro contato? Ou seja, tem 300 pontos para baixo aí para o preço cair tranquilo. Por quê? Porque se tiver um ponto de parada antes, eu sei que o meu risco-retorno ele já fica desfavorável. Porque às vezes eu vou vender, vou colocar meu stop, o mercado vai buscar esse ponto de parada e pode devolver. E às vezes eu não consigo realizar nenhuma parcial que eu acho super interessante. Então, se tiver risco-retorno interessante, se o stop, aí o gerenciamento básico, né, o stop tem que estar acessível também para o meu gerenciamento, aí eu cogito entrar o trade. Então, esses passos que eu estou passando para vocês, eu faço isso todos os dias. Vou repetir para vocês. Primeiro eu entendo o dia. Pô, tá consolidado? Tá direcional? Eu entendo a tendência do dia. Não, é tendência de alta, tendência de baixa? Não, o mercado tá consolidado. Beleza, nesse exemplo consolidado. Segundo, faço confluência com suporte e resistência de outros tempos. Às vezes, pessoal, esses pontos de gráficos maiores, eles podem ser um empecilho para o nosso trade. Vou dar um exemplo para vocês. Nesse mesmo exemplo, o mercado buscou a máxima, Candle 3 rejeitou, Candle 4, só que vamos imaginar que eu tivesse um ponto aqui, ó, por exemplo, um ponto do gráfico de 4 horas, exemplo. Então eu sei que este ponto aqui, nesse caso, ele está me atrapalhando, porque ele é um ponto de parada onde eu posso vender o preço, testar essa região e devolver. Então nem sempre os suportes e resistências de outros tempos, eles vão nos ajudar. Às vezes eles podem nos atrapalhar. É muito importante eu falar isso aqui para vocês. Muitas vezes na sala ao vivo, eu pego cenários onde nós temos ali um cenário, por exemplo, para uma compra de consolidação, só que acima eu tenho um ponto de parada. Aí entra naquele lance que eu falei para vocês do risco-retorno. Lembra que eu falei? Às vezes eu posso vender, o mercado simplesmente testa essa região e depois volta e eu não consigo nenhuma vez o meu risco. Tá? Então observa, né, essas confluências, se está favorável ou não. E depois vocês vão começar a observar as brigas. Pô, Arthur, mas o preço só bateu lá e deu uma barrona para baixo, ou só bateu na mínima e deu uma barrona para cima. Aí, pessoal, infelizmente não tem o que ser feito, pelo menos não na minha opinião, porque eu tenho um lema comigo, tá? Eu não ajo ao mercado, eu reajo. Então eu nunca vou querer agir, bateu aqui eu compro. Não, eu vou esperar o preço chegar na região, trabalhar, mostrar rejeição e aí sim eu reagir àquilo que eu estou vendo, tá? Então isso, pessoal, é o que eu avalio todos os dias, é o que eu estudo com a galera na minha sala ao vivo, tá? Comece a fazer um checklist parecido com esse, que eu acredito que os resultados de vocês podem sim melhorar de forma significativa, porque muitas pessoas entram sem critérios, não sabem por que está comprando, por que está vendendo, enfim, então eu sempre observo isso antes de abrir um trade, tá? Bom, pessoal, vou finalizar por aqui. Vídeo para ser bem objetivo, mais didático, para que vocês entendam, tá? De novo, se ficou barulho aí, né, externo, ruídos, desconsidere, porque eu não estou no escritório, tá? Mas deixa o seu like, se inscreve no canal, ative os sininhos, tá? E se você tem interesse aí de ser meu aluno, link tá na descrição, ok? Outra coisa, pessoal, tem o link aí do meu Instagram aí na descrição, e dentro do meu Instagram tem um link para o meu Telegram, pessoal. E quarta-feira eu vou fazer uma promoçãozinha de Black Friday aí, tá? Então quem tem interesse aí de ser meu aluno tem que estar lá no grupo do Telegram que eu vou divulgar lá, beleza? Então é isso, pessoal. Tamo junto. Grande abraço. Valeu.